Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e hoje vamos para o vídeo mais importante do ano. O que esperar de 2022? O que esperar do mercado de 2022? Acho que esse vídeo é muito importante porque lá em 2020 para 2021 a gente esperava um mercado totalmente diferente e aconteceu totalmente o inverso. A gente viu uma projeção muito boa para a Bolsa e a Bolsa basicamente não andou, né? Então ficou no 0 a 0, ficou até negativo. Então agora o que a gente espera? A gente vai ver possíveis cenários positivos, negativos e o que a gente pode fazer na nossa carteira. Então a gente vai começar olhando como eram as projeções e o que mudaram desse ano para cá. Peguei aqui nesse quadro as projeções de outubro de 2020 para esse ano e para os próximos. Olha que ridículo! As projeções eram basicamente de taxa de juros a 3%. Hoje a gente já vê uma taxa de juros que vai chegar próxima a dois dígitos. A gente vê uma inflação controlada também, foi totalmente desenfreada. Então a gente vê uma projeção totalmente diferente. Até por isso que o mercado sentiu tanto e foi tão baixista assim. E de fato, o que a gente tira de lição? Pessoal, ninguém sabe de nada do mercado. Não tem como fazer projeção de PIB, de dólar, de inflação, de juros. É impossível fazer projeções. Essa é a maior lição que a gente tem que entender. E também não tem certo e errado no mercado também. O que a gente precisa é proteger desses diversos cenários, proteger a nossa carteira. E como que a gente protege a carteira? É de fato aprender a primeira lição. A primeira lição é ter uma boa estratégia de investimentos. A gente seguir uma estratégia onde a gente vai ter ganho se os juros for alto, se a inflação for alta, se acontecer uma catástrofe, a gente vai ter ganho em todas essas pontas. Então é muito importante ter uma estratégia e seguir ela à risca. Aqui também trouxe a título de curiosidade o quadrinho das projeções de 2022. 2023 também, mas mais factível para 2022. Uma Selic de 2 dígitos, isso eu realmente acho que possa acontecer, seja o mais factível a acontecer. Nesse cenário também um dólar muito alto. E aí eu pergunto, como que a gente ganha dinheiro nesse cenário de Selic alta, dólar alto, IPCA também está um pouco descontrolado, como que a gente consegue ganhar dinheiro assim? E pessoal, é importante a gente entender que mesmo com o Brasil com juros altos, o Brasil não para, as empresas não param. E hoje a gente consegue ver exemplos que podem se beneficiar com esses juros altos, com câmbio alto. Eu vou citar 2 exemplos de empresas, de ações que podem se beneficiar com isso. Lembrando que não é uma recomendação de compra, então não se adequem a 100% isso, não façam o que eu estou falando. Eu estou trazendo apenas exemplos para a gente mostrar como se beneficiar com essa crise. Uma delas é a Porto Seguro, é a líder brasileira do setor de seguros de carros, já está entrando em outros segmentos de seguros, e é uma empresa com mais de 10 bilhões de caixa. E o que ela faz com esse caixa? Ela investe em Selic subindo, automaticamente esse caixa vai rentabilizar mais. Rentabilizando mais o caixa, ela tem mais um lucro a mais, né? Então, essa empresa se beneficia muito com essa Selic aumentando. E outra, hoje o setor de seguros dentro da América Latina, olhando o Brasil, ele ainda está bem abaixo dos pares. Então, tem um grande potencial aí de crescimento também. Outro exemplo é a Suzano. Se o Brasil for mal, significa que a Suzano vai mal? O papel e celulose vai mal? Não necessariamente, até pelo contrário. Se o Brasil vai mal, o real se desvaloriza, o dólar valoriza e a Suzano basicamente imprime dinheiro a rodo, porque a Suzano ganha muito com esse dólar apreciado. E a mesma coisa serve para Gerdau, serve para Vale, então essas empresas geram muito caixa, independente se o Brasil vai bem ou mal. E o legal também de entender dentro do nosso mercado é que as empresas que são listadas em bolsa não necessariamente são a média da nossa economia. Ou seja, as empresas listadas em bolsa são bem acima da média da nossa economia. Tem muito mais regulamentação, são empresas que são fantásticas. Não tem como comparar uma Renner com uma lojinha de esquina que vende roupa. Então é uma empresa muito acima da média da nossa economia. Então é uma empresa que tem um fluxo de caixa muito bom, elas estão se recuperando muito. Elas estão voltando a pagar dividendos, estão tendo lucros, algumas até recordes. Então a recuperação foi muito boa para elas. O problema realmente que não engrena a bolsa é justamente tanto a questão política, tanto a questão de eleições que nós temos, a questão de inflação que a gente está vendo, a taxa de juros subindo, querendo ou não, o brasileiro ele ainda é rentista, então busca um rendimento sem risco nenhum. Tanto antigamente era poupança dando 15%,
Então o brasileiro ainda é muito rentista, sai da bolsa buscando proteção. E nesses pontos que eu citei, o que mais me deixa apreensivo, que eu vejo que não está precificado ainda, são as eleições. Acho que as eleições, na maioria das ações, não estão precificadas, então pode acontecer uma turbulência, mas também a gente pode olhar para o nosso par, que é os Estados Unidos. Quando aconteceu as eleições, todo mundo estava falando eleições, foi as eleições do Biden. O Biden ganhou, era um governo diferente, e aconteceu que não mudou nada no mercado. O mercado foi para cima e deu máximas históricas. Então pode acontecer isso aqui também no Brasil. Então, dependendo muito, a gente pode estar precificando algo muito ruim e na realidade não é tão ruim assim. Então pode estar ganhando dinheiro e surgindo oportunidades nesse ponto. E de fato a gente não pode pensar nessa estratégia só para o presente, querendo ganhar agora no presente, como a gente pode ganhar agora, e sim como que a gente pode ganhar no longo prazo. Isso que é uma estratégia de vencedor, uma estratégia que olha para o longo prazo e a gente se beneficia de todo o caos. A minha estratégia ainda continua ali 15, 20% em caixa. Eu usei bastante esse caixa para comprar ações, que eu vi bastante desconto, mas sempre também um pé atrás. Aquela questão, a gente nunca sabe quando que é o fundo do poço. Então é importante sempre ter um caixa. Deixo 20% nos Estados Unidos, eu já tinha um pouco mais. Eu realizei porque vi o dólar muito alto, vi as empresas realmente estavam dando uma esticada com esses pacotes de estímulos, então resolvi realizar um pouquinho, tinha mais ou menos 27%, realizei um pouco e trouxe para o Brasil, que eu vejo muitas oportunidades aqui no Brasil. Vejo que está mais barato do que a Bolsa Americana. Eu divido o restante do valor em ações, fundos imobiliários e um pouquinho de cripto. Então eu também tinha caixa em dólar, e foi justamente isso, eu trouxe esse caixa em dólar para aproveitar e utilizar esse caixa para comprar algumas ações aqui. Para vocês terem uma noção, trouxe aqui para vocês o PL da Bolsa. O PL da Bolsa está em 6,79. Isso significa que tu investindo hoje em ações que compõem o índice, mantiverem os mesmos lucros, recuperaríamos o valor em 6,79 anos, mais ou menos. Isso é um PL muito, muito baixo. Basicamente, botou 1 milhão, tu recupera em 6 anos o teu 1 milhão, o dobro no caso, né? Tu dobra o teu capital. Então é fantástico, é muito curto prazo, a gente está vendo muitas oportunidades com isso. E de fato a gente não vê isso desde 2008, olha no gráfico ali, desde 2008 a gente não vê um PL tão baixo. E 2008 foi a maior crise financeira, a maior crise da história ali dos Estados Unidos. Então eu estou vendo particularmente muita coisa barata, estou aproveitando, mas sempre seguindo a estratégia. Então não adianta tirar todo o meu caixa e comprar ações, porque é que nem na crise. A crise chegou à bolsa 80 mil pontos, todo mundo que achava que ele estava muito barato, chegou a 70. Então é importante a gente saber dosar quanto que a gente vai estar investindo ao longo do tempo. E sempre, sempre, sempre ter um caixa. E o que eu vi também de curioso, que é uma curiosidade aí para vocês, é que nesse ano a gente não viu aquele rally de alta no final do ano. A gente está vendo, outubro caiu, novembro caiu e dezembro está uma leve alta. Então, realmente, também, comparado com os outros anos, não teve esse rally de alta. E o que eu vejo daí, sim, olhando mais graficamente, por exemplo, se romper essa resistência que a gente tem nos 110 mil pontos, a gente tem lá um outro ponto-alvo a 115 mil pontos. Ainda acho muito nebuloso, assim, muito fora de cogitação nesse curto prazo, a gente romper aquela máxima que a gente teve em junho, que foi 130 mil pontos, mas quem sabe, né? Tem que acreditar. E outra coisa que eu comentei, que eu tenho na minha carteira e que acho que muita gente tem curiosidade, até tem alguns vídeos aqui no canal que vocês podem dar uma olhada, mas é sobre Bitcoin e criptomoedas. Como que a gente está operando, como que eu estou fazendo na minha carteira, como que a gente opera criptomoedas e o que eu vejo desse mercado. De fato, eu tenho visto muitas pessoas investir em criptomoedas e aumentar muito o percentual da carteira em criptomoedas. Isso é bom, claro, com a dosagem certa, porque hoje a gente está perdendo muito preconceito com as criptomoedas, né, com esse mercado. Querendo ou não, é um mercado muito nebuloso. Mas o legal, uma lição que eu aprendi esse ano, que muitas pessoas aprenderam, foi não ficar simplesmente só nos investimentos tradicionais. E sim, ter investimentos alternativos na carteira, como Bitcoin, como semicondutores, como cannabis. É importante a gente estar sempre olhando, sempre atento para o que está acontecendo no mercado, porque o mundo hoje está mudando muito rápido, está mudando de forma muito rápida e cada vez mais investimentos alternativos vão vir. Então, pessoal, essa é a minha visão para 2022. Espero que tenha ajudado, espero que tenha aberto a mente de alguns. Qualquer coisa, fico à disposição nos comentários, perguntem, tirem dúvidas, deixem o like, compartilhem.
se inscrevam no canal. Até a próxima. Forte abraço e até 2022.